O Brasil, infelizmente, é conhecido como um país de não leitores. E isso que eu estou mostrando agora é só mais uma pesquisa que mostra que existe uma correlação entre a leitura e os ganhos financeiros que uma pessoa tende a ter em sua vida. E eu fiz um vídeo aqui no canal recomendando alguns livros técnicos relacionados com dados. E agora eu vou cobrir alguns de leitura mais leve, que também abordam o mesmo assunto, só que você vai perceber aqui que não são tão técnicos assim. E eu confesso que eu não sou um leitor natural, eu tinha que me forçar muito para terminar um livro. Mas quanto mais você se força, quanto mais livros você termina, principalmente esses que realmente adicionam valor na sua vida, mais fácil vai ficando. Antes, me conta aí, você já leu algum livro da área de dados? Deixe aí nos comentários como que esse livro mudou a sua percepção das coisas, como que mudou o seu mundo. Ajuda aí a comunidade a perceber o quão importante é a leitura. Se você não tiver inscrito ainda, tem uma chance grande de você perder a oportunidade dos seus sonhos porque não estava aqui e ficou para trás por causa de um detalhe, algum vídeo que eu cobri, alguma pergunta de entrevista voltada para dados ou não, e aí poderia ter te ajudado. Então, é de graça. Deixe sua inscrição e um like só se você realmente gostou do vídeo e ele foi útil para você. Então vamos lá, sem enrolação. E o primeiro livro da lista é o Como Mentir com Estatística, do Darrell Huff. É um dos livros de estatística mais lidos do mundo e foi recomendado por várias figuras importantes por aí, incluindo Bill Gates. Quando ele criou uma lista das leituras essenciais, ele colocou esse livro ali numa posição muito importante. Esse livro ele tem um equilíbrio muito bom entre a parte técnica e a leitura fácil. Você vai realmente descansar enquanto lê esse livro. Esse livro ele mostra o porquê que você não deveria confiar cegamente quando falam que estatística ou os números não mentem. É claro que os números eles não mentem porque eles não têm argumento, ou eles não contam uma história, mas muitas vezes a pessoa que está utilizando esses números podem distorcer essa história e dizer qualquer coisa. Ou seja, os números acabam mentindo às vezes. Todos deveriam ler esse livro, já que ele traz um pensamento mais crítico, de uma forma simples e direta. Eu vou deixar o link aí na descrição e olha que investimento bom que você vai fazer para o seu futuro. O segundo livro é o Algoritmos de Destruição em Massa. Esse livro ele ficou como best-seller do New York Times e se você planeja trabalhar com dados, precisa ler esse livro. Ele vai falar dos principais problemas gerados pela imensa quantidade de dados que as empresas de hoje em dia têm e como nós, usuários, fornecemos esses dados de maneira fácil e gratuita. Eu já passei por diversas mudanças nesse sentido nas empresas e a principal delas que eu me lembro foi na Uber. Como eu entrei lá na época, bem no começo mesmo, não existia muito esse controle que hoje existe. Esse livro ele explica bem o porquê que existe esse controle, porquê que é importante, mas eu fui acompanhando essas mudanças lá dentro de limitações que os funcionários poderiam ou não acessar. Porque imagina, uma pessoa que tem acesso a todos os dados da Uber, essa pessoa pode ver para onde que todo mundo está indo, as viagens para onde que elas estão iniciando e onde que essas viagens estão finalizando. Assim como as pessoas que têm acesso a todos os dados do Google podem ver o que todo mundo está pesquisando lá dentro. Isso é muito perigoso. Imagina que existem milhares de funcionários ali que podem ter esse acesso. A gente trabalha com dados, então imagina, a pessoa tem acesso ali ao banco de dados e pode filtrar da forma que quiser. Mas não é bem assim, hoje em dia as coisas mudaram bastante e essa mudança traz segurança não só para o usuário final, mas também para a empresa que está controlando esses dados. Eu super recomendo esse livro, porque ele vai te mostrar vários exemplos que mostram que nós não estamos totalmente preparados para lidar com essa quantidade de dados. Então tem muita coisa para ser desenvolvida nesse sentido. Inclusive tem funções que estão mais relacionadas com essa parte de segurança de dados e a importância que isso traz para o mundo corporativo. E o terceiro livro é o Fora de Série, Outliers. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Também vou deixar aí na descrição. Esse livro, eu não vou dar spoiler aqui, porque senão perde a graça do livro, mas eu super recomendo a leitura. Ele vai te deixar bem intrigado e te trazer um choque de realidade e prender sua atenção do começo ao fim. O título, ele fala uma coisa, o livro você vai ver que é um pouquinho diferente, mas ele entrega um resultado muito bom. É surpreendente e de bom o resultado se você compara título versus o que está escrito no livro. Ele vai falar sobre estatística, filosofia, história, comportamento humano, misturar isso tudo e de uma forma bem envolvente que eu tenho certeza que você vai gostar. E o quarto livro dessa lista é o Todo Mundo Mente. Bom, se você gosta de dados, a leitura desse livro vai te trazer um prazer muito grande. O autor teve acesso aos maiores bancos de dados aí do mundo e colocou isso de uma forma muito simples e clara no livro, que traz já algumas conclusões, já algumas coisas que eu não vou dar spoiler também,
mas você vai achar bem interessante, principalmente se você quer entrar ou já entrou nesse mundo de dados. Por exemplo, ele já no começo ali, ele vai te mostrar algumas pesquisas da Google e como o nosso comportamento funciona, como os seres humanos funcionam em geral. Então pensa só, você está colocando um investimento aí de alguns reais e os autores desses livros aqui, por exemplo, esse último, passou por empresas como Google e absorveu os maiores insights que os caras já tiveram lá e pagando pouco você vai ter acesso a essa informação já digerida. Então vale a pena demais você ler esses livros. Além desses livros, outros dois que eu já recomendei aqui no outro vídeo são Rápido e Devagar e O Andar do Bêbado. Caso você não tenha lido, estão também na descrição e também o vídeo que eu falo sobre esses livros e além dos outros que eu falo mais técnicos, estão na descrição também. Vocês gostaram da sugestão? Deixem nos comentários qual desses aí você já leu. Faltou algum aqui que eu não comentei? Deixa também nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo. E o quarto livro dessa lista é o Todo Mundo Mente. Bom, se você gosta de... E o quarto livro dessa lista é o Todo...